presença do Senhor tem tirado pessoas da presença de Deus, e pessoas têm perdido a bênção por não ouvir a voz de Deus, porque prefere ouvir a voz dela própria. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou desse jeito, ninguém me muda, eu quero ser assim. Se eu quiser vestir, eu visto, se eu não quiser, eu não visto. Escute, veja só, eu estava meditando hoje a respeito de obediência, desobediência. A gente estamos sujeitos a todo dia a viver no meio de pessoas que têm obediência, pessoas que não são obedientes. E uma das coisas que eu estava lendo lá, eu estava lendo assim: aquele que tem a desobediência gravado com ele corre o sério risco de perder a salvação, porque Deus, ele só salva quem é obediente. Deus salva aqueles que são obedientes à sua palavra. Deus não salva crentes que não obedecem às Escrituras. E se as Escrituras deixou alguém para cuidar de você, por que você não está deixando você ser cuidado por este alguém? Muitos problemas, às vezes nós ouvimos a voz do nosso amigo. O amigo diz: hoje não é dia de ir para a igreja, não, deixa quieto, vamos passear, você está indo todo dia. E naquele dia, aquele amigo te deu um conselho para você faltar no culto. Cuidado com esse amigo. O amigo seu é Jesus, e ele não vai te mandar você faltar no culto. O amigo seu é Jesus, e ele não vai mandar você trocar a igreja por outra coisa. O teu amigo é Jesus, e ele não vai deixar a palavra dele mentir. Olha para a situação das pessoas que estão lá fora. Olha para a situação das pessoas que estão gemendo sem Jesus. Estão passando no fundo do funil, passando um estreito tremendo, mas não querem se dobrar. E Jesus não precisa dobrar ninguém. O ser humano se dobra sozinho. Porque quando ele não quer saber de Deus, quando ele vai contra a palavra de Deus, o inimigo pega e começa a mastigar, começa a macetar, começa a dobrar. Perde o carro, perde às vezes a casa, entra numa dívida, às vezes perde a saúde, perde o casamento. Mas por que aconteceu, pastor? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque ouviu a voz do homem, ouviu a voz do diabo, e não ouviu a voz de Deus. Adão e Eva tinham tudo para serem abençoados com 100%. Adão e Eva tinham tudo para ser bênção. Mas Deus disse para ele: olha, eu vou preparar tudo para você. Deus preparou tudo para mim e para você também. As bênçãos de Deus são para mim e para você. Só que ele diz: não coma daquele fruto que está lá no meio. Deus, ele deixa sempre uma válvula. Deus sempre deixa você na opção. Sabe por que Deus dá a opção para mim e para você? Para testar a sua fé, para testar a sua obediência. Deus vai testar a minha e a sua obediência até a volta dele. Ele sempre deixa dois caminhos: hoje eu vou para o culto ou eu vou dormir. Hoje eu vou para o culto ou eu vou para uma festa. Hoje eu vou para o culto ou eu vou para o ensaio, ou eu vou pregar, ou eu não vou. Ele sempre deixa dois caminhos. Pode ver que nunca ele coloca no estreito num só. Fala: você tem que ir, você é obrigado a ir, estou te mandando ir, e não te dou segunda opção. Ele sempre dá. Por que ele dá essa opção? Porque ele fez assim com Adão e Eva. Ele chegou e falou para Adão e Eva: eu preciso dar duas opções para vocês. Uma é ouvir a voz minha, e outra ouvir a voz da serpente. Uma é obedecer o que eu mando, outra é obedecer a voz do inimigo. Se você obedecer a voz minha, que é a voz de Deus, eu vou te abençoar. Se você obedecer a voz da serpente, que é a voz do diabo, você vai morrer. Ah, pastor, mas Adão e Eva não morreu. Você pensa. Quando Deus estava falando de uma morte, Ele estava falando de uma morte espiritual. Quando Deus estava falando de morte, Ele estava falando de uma morte espiritual. Não era a morte carnal de Adão e Eva. Adão e Eva não morreram carnalmente, mas espiritualmente perderam a presença de Deus, espiritualmente perderam a unção de Deus, espiritualmente perderam a graça de Deus, espiritualmente perderam
Deus. Quando você obedece a Deus, Deus está com você. Quando você obedece a Deus, Deus tem comunhão com você. Quando você obedece a Deus, Deus se faz presente na tua vida. Quando você obedece a Deus, Deus derrama um unção dele na tua vida. Quando você obedece a Deus, o Espírito de Deus te enche. Nesta noite, disse que eu não quero ser extenso, é uma palavra bem objetiva. Nesta noite, saia daqui com uma coisa no teu coração e na tua mente. Comece a analisar qual é a voz que você tem ouvido. Comece a analisar os desejos que você tem tido. Comece a analisar as vontades que você tem tido no seu coração. Quando eu vou para o culto, eu vou adorando a Deus, eu vou glorificando a Deus, eu amo cultuar. Ou será que eu poderia estar num lugar melhor do que no culto? Tem maneiras de se pensar, tem maneiras de se colocar. Outro dia eu conversei com uma pessoa, aliás, foi no domingo, eu estava pregando, e eu estava conversando com os irmãos, o presbítero Mário estava junto comigo, e eu disse assim: eu não tenho tempo para desanimar. Tem pessoas que conseguem arrumar tempo para desanimar. Eu já não consigo mais arrumar tempo para me desanimar. Eu tenho culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando não, teve época de eu fazer 2 cultos num dia só. Eu e o pastor Dorizé já fizemos isso. Já chegamos a fazer um culto no sábado de tarde em Bauru e depois chegava a ir para o culto na igreja à noite. Então, eu não tenho tempo para o desânimo. A hora que o desânimo bate no meu peito, ele encontra um trem blindado que se chama Jesus Cristo, e ele fala assim: eu parei ali e eu não consegui entrar no coração dele. Para mim não tem, o culto para mim é algo que se eu parasse hoje de cultuar, eu não conseguiria mais. É algo que virou um hábito na minha vida. Mas para isso, nós temos que obedecer a voz de Deus. Deus um dia me chamou para pregar a palavra e para fazer o IT. Então eu estou indo. Você falar para mim que eu não pensei em olhar para trás e voltar para trás, muitas e muitas vezes. Mas a cada vez que eu olho para trás, um pouquinho, a cada vez que eu penso em voltar atrás, Deus me lembra daquele versículo que fala profundamente no meu coração: aquele que lança a mão do arado, xaramai decai, e olha para trás não é digno de mim. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do Senhor. Aquele que começou um dia, veio na igreja, depois saiu dos caminhos do Senhor, ele tem que vigiar. Jesus está voltando. Aquele que sai da presença de Deus tem que prestar atenção, porque Deus continua sendo Deus sem eu e sem você. Mas eu e você sem Deus, nós perdemos a nossa salvação. Nessa noite, a hora que você chegar na tua casa, faça uma simples oração: Senhor Jesus, abre os meus ouvidos espirituais para mim começar a ouvir melhor a tua voz. Porque eu quero, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você começar a meditar dessa forma, você vai ver que muitas coisas que às vezes estavam erradas no seu cardápio de vida, você vai mudar. Eu odeio meu irmão ou eu não odeio? Olha a voz do diabo. A voz de Deus é para perdoar, do diabo é para odiar. Eu falo mal do meu irmão ou eu falo bem? Mas se eu não tenho bem para falar, então eu calo a boca e não falo nada. Ou a voz de Deus ou a voz do diabo. Está vendo como é que você tem escolha? Você tem escolha. Só não escolhe quem não quer, ou escolhe errado quem quer. Eu tiro, falo, presbítero Mário, vamos fazer uma rodinha aqui, eu vou falar mal do pastor Donizete. É uma opção, mas eu posso tirar ele e falar: irmão, vamos fazer uma roda, vamos orar pelos irmãos da igreja. Se nós não tem nenhum bem para falar, vamos falar mal não. Vamos pelo menos falar, fica quieto então, mas não fala nada, senão não tem nenhum bem para falar. Aí Deus lá do céu, ele olha assim e fala: está começando a ouvir a minha voz, está começando a entender.